Agora, vamos falar sobre pré-requisitos, né? Como a gente está falando, existem muita pesquisa sobre isso. Se você fosse resumir, assim, quais são os pré-requisitos para alfabetização, o que você diria que são, assim? É claro que tem milhões, né? Sim, Mas, assim, sim, sim. de maneira mais Assim, geral. de uma forma mais ampla, pegando inicialmente de uma forma mais ampla, a linguagem, né? A gente acaba conversando muito sobre isso, né? Muitas vezes a criança não tem comportamento verbal vocal, mas ele pode ter outro tipo de linguagem, né? Fazer uso de outras comunicações, ou seja, ele aqui está sinalizando que ele faz relações arbitrárias entre estímulos, né? Ou seja, ele relaciona som com uma imagem, né? Se ele utiliza uma comunicação alternativa, ou ele relaciona sons, né? Ou ele relaciona sons com um objeto concreto. Então, a aquisição de linguagem, ela demonstra muito para a gente o quanto que esse aluno ele está preparadinho para a alfabetização, né? Vamos pensar assim, quando as crianças entram na escola, que elas de fato vão começar a serem alfabetizadas, como que é o vocabulário desse sujeito, Em geral, né? em É geral? o desenvolvimento típico. Né? Em geral, né? Então, você pega um sujeito humano de 5 anos de idade, ele fala no passado, presente e futuro, ele constrói sentenças, né? Já organizando sujeito, verbo, predicado, né? Faz uso de preposições, né? Então, esse sujeito de 5 anos de idade, ele vem com aquisição de linguagem que traduz o quê? Ele consegue fazer relações simbólicas. Ele já vem com isso antes. Complexos. Complexas, né? Ele já vem. A gente faz contação de história, a criança fantasia. Ela pega o fantoche e faz de conta que é o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho na outra mão. E ela reage tal qual seriam isso. Ou seja, é muito Faz sofisticado. tomada de perspectiva e Faz tal. tomada de Que é perspectiva. super complexo. Se você apresenta uma história dessa, isso é uma coisa interessante, que não existe uma palavra para alfabetização em inglês. Então, a gente faz certas aproximações que são equivocadas. Por exemplo, literacy. Sim. Literacy não é alfabetização, ele é um fenômeno mais complexo que envolve, eventualmente, oralmente, eu te conto uma história e eu consigo te perguntar sobre a história, não necessariamente você leu, eu te contei, e você consegue responder a pergunta sobre a história. Sim. Né? Eu te pergunto quem, o que, quando, por quê, e você consegue responder. Então, esse indivíduo, que em geral tem 5 anos, entra na escola, ele vai se alfabetizar ali com 6 anos, ele não sabe ler, mas se você contar uma história para ele sabe responder um monte de coisa, ele consegue compreender a história olhando a história sobre vários tipos de enfoque, Isso. fazer tomada de perspectiva. E aí, você tem um menino autista, muitas vezes, que tem 6 anos, 16 anos de alfabetização, mas que muitas vezes não tem nada disso presente, né? Exatamente. E aí as lacunas já vão começar ali do ensino infantil, né? Ou seja, quando a gente pega o que a BNCC define para as habilidades que são trabalhadas no ensino infantil, ela já está partindo da prerrogativa que esses sujeitos eles já foram expostos à língua materna, né? Porque eu vou trabalhar o contato do eu com o outro, né? Ou seja, ele sabe pedir, ele vai aprender só a formalizar, a pedir por favor, a pedir com licença, a dizer desculpa, né? Vai formalizar aquela regra social, né? Ou ele vai aprender relações com o próprio corpo, né? A manipular objetos, né, com mais firmeza, né? A produzir, né, materiais com coordenação motora com precisão. Então, vai ser um Funilamento, afunilamento, né? um Um desenvolvimento desenvolvimento. sofisticado. Então, todas essas habilidades, elas já vêm anteriormente, né? A criança já chega. Então, se a gente falar de alfabetização e dizer pré-requisitos, eu gosto muito de pensar na aquisição de linguagem, né? Então, o quanto que essa criança, ele se atenta, responde a estímulos verbais no ambiente, né? Verbais, ou seja, se você chama, ele vem, né? Ele compreende uma instrução, pega o copo, bebe água, né? Então ele responde a instruções verbais, ele entra em contato com essas instruções verbais, né? Ou seja, ele faz relações arbitrárias entre estímulos.